Boa noite, camaradas. Eu não ia fazer vídeo hoje, mas eu tenho que fazer o vídeo para falar o que eu vou falar aqui, porque eu tenho que alertar as pessoas. Pelo menos alertar, pelo menos para eu ter a minha consciência tranquila. Sabe o que eu acho que está acontecendo com a esquerda brasileira? Sabe aquela tela que tinha antigamente para projeções de retroprojetor? Ou mesmo até as projeções para os projetores atuais? Então é aquela tela branca, né? Geralmente uma tela branca para que você veja a mensagem. Então imagine uma tela daquela com um pontinho preto no meio. E aí é comprovado que as pessoas vão lá observar que tem um pontinho preto no meio. O que a esquerda faz? Ela olha o pontinho preto e ela não consegue identificar, por exemplo, que a tela ela está amarelada. Sabe por quê? Porque a esquerda fica discutindo o sexo dos anjos. As pautas identitárias, que eu não boto elas em segundo plano, no sentido de elas não são importantes, elas são importantes. Só que o problema é a forma como elas são postas para o debate. Sabe qual é o problema? Eu vou dizer, meus amigos. O problema é que elas ficam acima das pautas essenciais. E é muito mimimi. É muito vitimismo de esquerda, sim. E patrulhamento ideológico. Porque nós temos que dizer a verdade aqui. Sabe o que eu estou vendo? Que estamos na iminência de vários problemas e as pessoas ainda ficam brigando e discutindo se o Giraldelli teve uma postura machista com a Sabrina. Se o fulano de tal tem uma postura assim em casa. Mas não conseguem fazer uma análise contextualizada das coisas. E é por isso que vão pagar o mico, o PT e o PSOL, porque não vão na posse do Bolsonaro. Como se não ir na posse do Bolsonaro fosse um desfavor ao Bolsonaro. Muito pelo contrário. Eles são tão idiotas que eles não se dão conta que a opinião pública vai dizer assim: pô, mas esses caras não respeitam a vontade do povo. Não é minha vontade. Eu não vou ver a posse do Bolsonaro, mas eu não tenho nenhum cargo. Portanto, eu tô descompromissado. Agora você, candidato do PT, você que foi candidato do PSOL, se você não for, e eu vou dizer que Fernanda Melchiona tem a decência de ir lá, vai lá representar-me. Tu tem que me representar. E não ficar com essa babaquice, não vou na posse do Bolsonaro. Para quê? Para dar munição para que os caras da extrema-direita digam: olha, esses caras fazem patrulhamento. E eles fazem mesmo. E eles também fazem. Então eu estava lá, entrei num grupo, convite MDP do exterior. Tá? Aí tinha lá uma tal de Natasha, que estava enlouquecida com o Giraldelli. E escrevendo horrores sobre o Giraldelli. Porque o Giraldelli... É sempre assim. Né? E aliás, ela só falava porque ela não deixava ninguém falar. Ela simplesmente só escrevia. Porque nós temos que linchar, porque não sei o que. Bom, enfim. Aí eu fui lá, trouxe meus argumentos. Né? Eu repito, eu não estou defendendo, eu não estou passando pano em ninguém, gente. E quem quiser ver a minha posição sobre Paulo Giraldelli, eu tenho 2 vídeos aqui, eu não vou nem voltar nesse assunto. Mas aí que eu percebo é o seguinte: fico batendo no Giraldelli e esquecem de bater no ponto principal. Essas feministas aí que ficam fazendo esse tipo de coisa, que batem no Giraldelli porque o Giraldelli teve uma atitude de traços machista, são as mesmas que ficam quietas quando o Lula chamou as mulheres de grelo duro. E aí é o que acontece, por exemplo, aconteceu com a Maria do Rosário, que na Rádio Gaúcha passou vergonha com o Antônio Carlos Macedo. Por quê? Porque quando questionada sobre isso, não, é um jeito do presidente falar. Quer dizer, o presidente Lula pode falar qualquer coisa. Se fosse o Ciro que falasse isso, será que a dona Maria do Rosário iria dizer que é um jeito nordestino do Ciro?
essas coisinhas incoerentes é que desunem. E tem mais outra coisa que aqui no repertório aqui o Noé vai dizer na tua cara. Eu não estou aqui para agradar ninguém não, eu estou aqui para fazer ato de militância política. Aqui é um canal de militante político. Se você não gostar, eu não posso fazer nada. Mas eu vou dizer, você diz que defende a democracia? Muito bem. Como é que você lida com a contrariedade do outro? Se você não gosta de ser contrariado, sinto muito, meu caro. A sua democracia não é democracia. Porque a democracia de fato, a democracia, como nós conhecemos, é a arte de se lidar com as divergências. E não a arte de fazer convergências, como é que o PT queria fazer, comprando toda a oposição. E aí praticamente não teria oposição no Brasil. Isso é fazer democracia? Para mim não. Democracia é tu ter sempre o ponto divergente. Claro que a divergência de bom nível, de bom tom, que respeite o outro. Agora, enquanto a gente ficar batendo cabeça, é o que a direita quer, A direita tá aí e tá rindo na nossa cara. E tem que ir mesmo, porque é patético esse tipo de postura. Quem não gostou, eu sinto muito, mas a verdade dói. Mas você tem que se tratar, você tem que buscar se tratar se você não consegue conviver com a diferença e com a verdade. Nós aqui não. Nós aqui respeitamos a diferença. E pode acontecer o seguinte, que aqui nesse canal, eu fazer esse vídeo, outros companheiros aqui façam outros vídeos, me questionando e dizendo outras coisas. Aqui a gente tem democracia. E se você aqui embaixo quiser comentar e contestar tudo que eu falei, esteja à vontade. É isso que a gente quer fazer. Política se faz sim com debate de convergência, mas a convergência no ponto do inimigo comum ou dos focos comuns. Mas a gente nunca pode esquecer que um partido político, que uma discussão política tem que ter partes. Quando não tem partes, não se faz política, se faz politicagem ou se faz qualquer outra coisa. Política é a discussão sim do bem comum entre partes convergentes, ou melhor dizendo, partes divergentes e convergentes quando necessário para o bem comum. Agora, não simplesmente convergência de goela abaixo ou de patrulhamento ideológico. Tá dado o recado. Um abraço a todos.